de frente com o divo da internet. Vem lá, crete. Olá, maravilhosos, pessoas de casa, que saudade de vocês. Hoje eu estou com um homem extraordinário, muito usado por ele, Emanuel, Rafa, Jirém, Jesus Cristo de Nazaré. Ele que está aqui hoje para poder agregar e falar um pouco mais sobre o seu ministério. Ele que é pastor, está já no ministério, né, há 26 aninhos, é esposo, é pai de 3 filhos e agora é avô, gente. Conheço ele há anos, me sinto honrado dele estar aqui e também honrado de ser amigo particular desse cara que, se eu fosse no Raul Gil, eu tiraria o chapéu. Estou falando dele, Gilmar Pereira. Que honra, viu, em ter você aqui. Se sinta bem-vindo e que você realmente esteja, né, nessa mesa hoje para poder dividir o pão, dividir o vinho, dividir, né, a palavra, né? Obrigado. Sim. Que realmente vai agregar na vida aí de muitos seres humanos que vai assistir aí o nosso podcast, né? Amém. Muito obrigado. Tá? Obrigado, é um prazer eu, enorme viu? também estar aqui com você, amém. E agregando aí, né, esse portfólio tão grande de pessoas, né, que já passaram por aqui, com tanto conhecimento, sabedoria, né? E estamos aqui para falar um pouquinho de Deus, um pouquinho de Jesus, amém? Amém. E se Deus assim permitir, né, que o nosso testemunho possa somar aí aquilo que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Com certeza, né? Ô Gilmar, o que levou você a se tornar um pastor evangélico? Sandrinho, na verdade não foi uma escolha minha, certo? Foi uma escolha de Deus. Deus me escolheu, certo? Eu venho assim de uma família muito querida, muito abençoada, muito amável, né? Mas depois que tiveram um encontro com Deus, porque até então o meu pai era alcoólatra, meu pai ele praticava muita violência doméstica, né, contra a minha mãe. E, por sua vez, a gente cresceu naquele ambiente bem difícil, né? Bem difícil. E por muitas vezes eu pedi para minha mãe se separar do meu pai, né? Falei para ela, mãe, você não precisa disso, né? Você pode se separar, ir embora de casa e nós vamos te ajudar, né? Só que isso eu tinha meus 12 anos de idade, né? Como eu ia ajudar ela, não sei, mas a minha intenção era essa, né? E, por fim, então... nesse sentido, eu acabei começando a passar muito tempo na casa do nosso pastor, né? Do pastor que pastoreava a gente na ocasião, né? Você sempre foi evangélico a vida toda? Passei a ser quando eu cheguei em Mirassol, 82. Ah, entendi. Né? Até então não era, tá? E aí, então, passei bastante tempo, né, na casa desse pastor, né? Que é onde eu comecei a aprender da palavra, tudo, né? Com os filhos dele, tudo, com ele, enfim. E graças a Deus, nesse tempo aí, né? De criança, adolescência, juventude, meu pai acabou se convertendo também, né? Se libertando do vício, né? Da bebida, já que o vício era o gatilho para tanta violência, tantas coisas ruins que aconteciam em casa, né? Não estou aqui taxando, criticando quem bebe, quem faz uso, alguma coisa do tipo assim. Só que na minha família, a bebida não teve não surtiu um bom efeito, né? E por fim, meu pai se converteu, graças a Deus, né? Tudo. E aí então a família começou num novo caminhar, numa nova experiência de vida aí, né? Como eu já estava nessa convivência, né, com o pastor, né, sua família, tudo, então eu comecei a viajar com ele, né, com ele e com os seus filhos, porque ele viajava abrindo igrejas. Então, a igreja que nós fazíamos parte na ocasião, né, mandava ele para determinada cidade, e ele ia para aquela cidade e, né, começava um culto na casa de alguém. Na casa de alguém ele alugava um prédio, mobiliava, formava obreiros, né? E quando estava tudo pronto, partia para uma nova cidade. E a gente ia com ele, porque eu tocava
né? O filho dele também tocava, o outro filho mais velho ajudava ali com o trabalho diaconal, e isso então foi despertando. E na verdade, nesse meio tempo, né, esse pastor, ele percebeu um chamado na nossa vida, né? E isso daí, eu já tinha já por meados aí de 19 anos de idade, eu já estava já noivo da minha esposa, né? E então ele percebeu um chamado na nossa vida, né? Que Deus tinha um chamado em especial, assim, que ia muito além do que tocar, muito além do que, né? Não que tocar, mas se eu pudesse, eu tocava até hoje. Se eu pudesse, eu tava, né? Você toca o quê? Bateria. Bateria, que legal. Percussão. Percussão. Né? Isso. E se eu pudesse, eu estaria até hoje, né? Mas graças a Deus, formei meu sobrinho, estou formando meu filho, né? Então, todos eles estão aí trabalhando, né? Na obra, né? Mediante a isso daí. Enfim, e aí então, quando ele percebeu esse chamado, também aprovou Deus que eu me casasse. Eu me casei com 20 anos, bem cedinho. Naquela época a gente era educado a fazer 18 anos, arrumar alguém, casar, sair de casa. Sim, né? sim. Então, Casava bem cedo naquela época, né? bem Bem cedo, cedo mesmo. E então aí eu acabei me casando, e foi quando então é o que nós chamamos de ser separado, né? Então eu e a minha esposa, a pastora Alessandra, nós somos separados ao pastorado, né? O que é esse separado? Durante um período de tempo, e esse tempo ele não é determinado, isso aquilo, são os nossos atos, o nosso agir que vai determinar, né? Então pode ser que seja 1 ano, pode ser que seja 2, dependendo conforme a gente vai se aplicar nisso daí. Então, nesse período de tempo, nós somos assistidos por outros pastores, nós somos acompanhados por outros pastores, né? E se o nosso testemunho condiz, se o nosso entendimento, porque aí nós temos que buscar na Bíblia, na palavra, né? Ter conteúdo, conhecimento. Hoje a gente tem uma praticidade maior, porque hoje a gente consegue fazer um curso de teologia muito fácil. Naquela época não era tanto, né? Naquela época os cursos de teologia eram mais restritos, muito caros, né? Então não tinha essa acessibilidade que se tem hoje. Então praticamente era interesse nosso de conhecer a Bíblia, de ter um entendimento, de estar buscando, né? Enfim, se aprofundar mesmo, se aprofundar mais. E quando chegou o tempo, né, que Deus então tocou no coração desse pastor, nós fomos levados até a sede, e lá na sede então, né, no dia 25 de janeiro de 1999, Nossa, nós fomos consagrados a pastores, e no dia 15 de janeiro de 1999 a Thaís nasceu. olha que bênção, gente. Então, assim, na verdade, foi Deus que nos escolheu, sabe? Foi Deus que nos escolheu. Se você me permite, Sandrinho, assim, a vida pastoral, ela não é tão fácil como a gente vê nesses cortes de Instagram. Ela não é tão fácil como a gente vê muitas vezes aí em algumas chamadas, em alguns vídeos que a gente vê, né? Por quê? Porque ela insiste assim com muita renúncia, sabe? A gente precisa renunciar Muitas coisas, né? coisas, sabe? Muitas coisas, né? E principalmente quando se trata por amor à alma, por amor ao próximo, por amor a outras vidas. Você deixa muitas coisas mundânica para poder seguir ali o chamado que você foi escolhido, chamado mesmo, para poder realmente, né, alimentar, ajudar as obras, porque você é um líder, você é pastor, né? E automaticamente as pessoas acabam vendo você como um pastor mesmo. Não, ele é meu líder aqui da comunidade em si, respeito ele. Então você, primeiro, tem que dar o exemplo, e segundo também, você tem que caminhar num caminho que nem sempre vai ser fácil. Você não vai encontrar só rosas, né? Vai encontrar espinhos, enfim. E assim, Gilmar, quando você percebeu que você realmente estava sendo chamado para a obra? Não, pera lá. Aconteceu tudo isso que você me contou, entendeu? Essa trajetória, essa história belíssima. Mas dentro de você, você percebeu que você era um líder, que você era pastor. Quando foi isso? Com 17 anos.
Com 17 anos de idade, eu percebi que eu tinha um ministério de liderança. Por quê? Porque, assim, a nossa igreja aqui em Mirassol era uma igreja muito pequena, sabe? E a gente, assim, visava, assim, crescimento, né? Mas até então, na minha cabeça, crescimento era o quê? Era a quantidade de pessoas, era números, você entendeu? E para Deus é muito mais do que isso. Claro, eu não vou dizer para você que Deus também não está preocupado com números, né? Quanto mais almas a gente ganhar para Deus, né? Quanto mais pessoas, né, se agregarem ao evangelho da paz, do amor, melhor. Você já fez culto com 1, 2, 3 pessoas? Já fiz culto para uma pessoa. Já fiz culto. Eu fui pastorear uma igreja em José Bonifácio que tinha 7 pessoas. Olha. Né? 7 pessoas, né? Eu dormia num colchão em frente ao altar. Olha. Em frente ao altar. E né? o culto acontece mesmo assim, né? O culto acontece mesmo assim. Né? Louvor, né? A gente dá a oportunidade para quem queira, né? Palavra de Deus, certo? A gente ora para as pessoas, né? Visita as pessoas nas suas casas, nas suas necessidades. Um trabalho muito né? bonito. Isso, então. E na ocasião eu estava mais preocupado com o número de pessoas. Eu queria uma igreja grande, né? Então eu falava para o meu pastor, nós temos que aumentar, nós temos que, né? Enfim. Mas daí Deus me deu o entendimento do seguinte, porque eu comecei a perceber que os pais na igreja, eles ficavam um pouco assim, aflitos por causa das crianças, eles não conseguiam assistir o culto direito. E aí, então, eu falei para o meu pastor, falei assim, eu queria a bênção do Senhor para eu fazer uma salinha, né? Lá tinha um almoxerifado, né? Que guardava vassoura, produto de limpeza, essas coisas. Eu falei para ele, eu queria a bênção do Senhor para fazer uma salinha para as crianças lá no almoxerifado. Só que tem que tirar aqueles produtos de lá, tem que tirar aquelas coisas, porque lá fica com cheiro, é perigoso, né? Então, né, que eu pudesse levar as crianças para lá. E de repente, então, Sandrinha, nós começamos a levar as crianças para lá. E levar conteúdo da Bíblia, né? Claro, de uma forma mais lúdica, né? Mais assim, extrovertida, né? Para eles. Canções, músicas, assim, né? Que tinham algum ensinamento, assim. E aí, então, começou a se formar, então, o primeiro grupo infantil da igreja, né? E aí, como os pais podiam ir na igreja e ficar despreocupados no horário do culto, porque os seus filhos estavam sendo assistidos, aqueles pais que não iam, porque não tinham com quem deixar os filhos, começaram a ir. Olha. Sabe? Então, quer dizer, aquela minha preocupação de aumentar o número de pessoas na igreja começou a dar certo, porque as pessoas começaram a ir porque tinham um lugar. Da onde ficar, enfim. Aonde, né? Como ensinar certinho. E aí a ideia foi dando tão certo, tão certo, tão certo. O número de crianças foi crescendo tanto que do lado da igreja tinha um terreno, que era parte da igreja, né? Que não havia sido construído. Aí o pastor, então, ele levantou então um terreno. Eu lembro que na época ele era 10 por 12, sabe? Não era muito grande assim, mas já era bem maior do que a salinha que a gente tinha lá, né? Então ali nós trabalhávamos as crianças, que aí então essas crianças começaram a se tornar adolescentes. Olha. E aí começaram a separar, né, as crianças dos adolescentes, porque ela já começa a perder o interesse, né? Conforme ela vai crescendo naquele material que você vai trabalhando. E ali, então, com 17 anos, eu comecei a perceber que era isso mesmo. Que era isso, você entendeu? Que eu tinha um ministério de liderança, porque eu não estava trabalhando dentro da igreja. Eu não estava trabalhando em cima de um altar com um microfone na mão. Mas, mesmo trabalhando ali na salinha, ali nos arredores ali da igreja, o que acontecia? Estava surtindo efeito dentro da igreja, estava surtindo efeito dentro ali, então dando condições para que o pastor pudesse trabalhar as almas, as vidas que estavam ali, as vidas que estavam ali, por sua vez, também ficarem despreocupados, porque os seus filhos estavam sendo assistidos, seus filhos estavam sendo cuidados, né?
e assim por diante. E com 17 anos eu organizei o nosso primeiro acampamento jovem. Nossa, o primeiro acampamento. Você entendeu? E como foi esse acampamento? Ah, foi maravilhoso, né? Primeiro eu tive que arrumar alguém louco o suficiente para assinar para mim lá para alugar uma chácara, né? Aham. Porque ninguém Foi numa queria- chácara. Eu fui numa chácara. Fui numa chácara aqui indo, até você deve conhecer. Aí indo aqui pro Rei do Abacaxi, Ah, sei, sei. uma chácara que é um sobrado. Sei, foi ali. Foi ali, né? Até o pessoal é da Igreja Batista, ou era, pelo Aham. menos na ocasião, da Igreja Batista. E locamos ali, né, por 4 dias e tal. olha. E claro, né, com muita desconfiança do pastor, né? Aham. Muitos olhos olhando a gente, Aham. né? O pastor nomeou uma comitiva de obreiros, de adultos lá, para poder. Era só acompanhar. adolescente. Só adolescente, só. Só adolescente. Jovem e adolescente. E eles saíram de lá revigorados, né? Não, Com uma outra maravilhoso. visão. Uma outra visão, edificados, cheios Edificados. cheios do Espírito Espírito Santo. Santo, você entendeu? E tanto é que hoje, por exemplo, nós temos assim, dessa formação, eu tenho o pastor Everton, que é pastor da Assembleia de Deus aqui de Mirassol, Uhum. né, da Assembleia de Deus de Mirassol. Nós temos em Araraquara o pastor Hermes, que é pastor da Quadrangular, lá, né? Nós temos em Rio Preto o pastor Marcos Aca, que é do SOS Vida. Então, só aí, dessa turminha, saíram 3 pastores. 3 pastores. Né? Fora outros que estão trabalhando, né? Que estão aí, né? São músicos ou obreiros em alguma igreja. Gente, né? que legal. Então, a gente vê, você entendeu? Foi ali que eu percebi que realmente... Que era tipo assim, era pra ser isso mesmo, Era pra né? ser isso. Era pra ser isso. Ô Gilmar, né? E qual é a missão da sua igreja e como você trabalha para alcançá-la? Queria nós entender um pouco mais sobre isso, né? Alguma pessoa, as pessoas em si, passam por muitas dificuldades no dia a dia, né? Como eu disse há minutos atrás. O caminho não é só feito de pedras. Tem rosas também, e rosas e pedras. E assim, a missão em si da igreja, não é uma missão tão fácil. E eu queria saber como que você faz para poder alcançar essa missão. A transformação na vida de alguém. Explica um pouco mais pra gente, fazendo um favor. Tá. Só te dar liberdade para me cortar que eu falo demais, tá bom? Não, você acha? Eu tô amando. falo Eu quero bastante. pessoas assim, viu, Gilmar? Que fala mesmo, entendeu? Tá Que se certo. comunica, ser um líder nato, um comunicador assim, extraordinário. Amém. Sandrinho, é o seguinte, olha. A missão da nossa igreja, ela é alcançar justamente aquelas pessoas que ninguém quer. Que ninguém dá valor algum, que ninguém, sabe, se importa com elas. Por quê? Porque assim, eu já pastoreei a igreja com 200 membros, sabe? É bom, é maravilhoso. Por quê? Porque você pastoreia, a igreja ela tem recursos para isso, de uma certa forma a membresia ela acaba se atendendo à necessidade, né, de cada um ali. Então vamos supor, se alguém está passando necessidade, às vezes aquilo nem chega a gente, a própria membresia ali já vai lá, supre, compra uma cesta, paga uma luz, uma coisa, né? Resolve o problema da pessoa e às vezes nem chega até nós essa situação. É bom. Só que por outro lado também eu pude perceber que às vezes ocorre assim um sentimento nas pessoas de religiosidade, sabe? As pessoas elas acabam sendo religiosas. Não, só nós que vamos para o céu, só nós somos os certos, né? Porque o convívio com aquele está errado, com aquele isso aqui, enfim. E quando alguém às vezes na igreja erra, quando alguém na igreja peca, quando alguém na igreja, como se diz assim, uma palavra assim que é acostumada a dizer na igreja, né? Quando alguém cai, porque nós costumamos dizer assim, né? Que nós estamos na graça de Deus, né? Então, às vezes, quando alguém faz alguma coisa de errado, ela cai.
Ela né? caiu ali. Isso, ela caiu. Então, é quando alguém cai, né? Então, não tinha aquele amor, aquele cuidado, sabe? Aquela busca, né? Hoje, a minha visão, né? Hoje eu pastorei uma igreja com o menor número de pessoas, né? Mas hoje a nossa visão ela é exclusiva para esse tipo de pessoa, sabe? Aquela pessoa que um dia pecou, aquela pessoa que um dia errou, aquela pessoa que veio das drogas, aquela pessoa que veio da prostituição, aquela pessoa que veio, sabe, de qualquer outra circunstância que outrora ela não fosse benquista, não fosse ser bem querida, tá certo? Então, por exemplo, hoje eu não tenho problema nenhum em ser visto ali na esquina com uma pessoa que às vezes alguém se envergonharia. Você entendeu? Por quê? Porque não se trata da minha pessoa, não se trata do que eu penso, não se trata do que vão pensar de mim. Você entendeu? Se trata, né, do que eu posso oferecer para aquela pessoa, do que eu posso levar para aquela pessoa. E no momento, eu acho que não há coisa melhor do que o amor. Com Você certeza. entendeu? Do que o amor, levar o amor para essas pessoas. Então, hoje a nossa igreja, graças a Deus, ela tem pessoas que são novas convertidas, né? E a gente não foi buscar ninguém de religião nenhuma, certo? Nós não fomos tirar ninguém da igreja católica, nós não fomos tirar ninguém da igreja espírita, nós não fomos tirar ninguém da Umbanda, não fomos tirar ninguém de religião nenhuma. A pessoa está lá na religião dela, tá feliz? Tô. Então, amém, tá? Se um dia a gente for útil, estamos aqui, né? Temos uma palavra, enfim, mas eu não quero mexer com você, eu não quero tirar você, porque eu não quero ser mais um religioso. Você entendeu? Eu estou preocupado com quem? Eu estou preocupado com aquelas pessoas, a visão nossa é aquelas pessoas que não têm religião, aquelas pessoas que não professam a sua fé, aquelas pessoas que elas estão sendo rejeitadas, estão sendo humilhadas, elas estão sendo muitas vezes, vamos dizer assim, as pessoas passam por elas e fingem que não Prezadas, né? desprezadas é a palavra correta, né? As pessoas fingem que não as vejam, né? Devido a quê? Porque ela é usuária de droga. Porque ela, né, se prostitui. É porque ela fez isso, aquilo, outro. Você entendeu? Não, de modo algum, de forma alguma, certo? O nosso intuito, nosso propósito hoje é realmente chegar a essa pessoa e dizer para ela, né, que ela tem um valor muito grande diante dos olhos de Deus por tudo que ela é. Mas o meu passado, Sandrinho, eu também tenho um passado. Você entendeu? Eu também tenho um passado. Mas você cresceu na igreja, tal, mas eu tenho passado. Eu também fiz coisa errada, eu também já errei com a minha casa, com a minha família, também já errei com Deus. Você entendeu? Então, se fosse ver assim, então, né? E Jesus não era dessa forma. Certa vez, uma mulher, ela foi pega em ato de adultério. Mais do que isso, na verdade, ela era uma prostituta, né? E ela foi pega, né, com uma pessoa lá. Aí, na lei judaica, a lei mandava, né? Eu não sei como hoje em dia, mas enfim, eu acredito que não tenha mudado. Mas a lei judaica, ela determina, assim, que quando alguém fosse pego em ato de prostituição ou adultério, que ela fosse morta. Mas detalhe, apedrejada. Você entendeu? Não bastasse matar, tinha que apedrejar. Você entendeu? Tinha que ser lento. Fazer com que a pessoa pensasse no erro dela. Enfim. Resumindo, levar aquela mulher até Jesus, era sábado, e os judeus não trabalham no sábado, eles têm o sábado como dia sabático, como o dia santo, que o sétimo dia Deus descansou, segundo a criação. E já no intuito de pegar Jesus em duas questões. Em primeiro, Jesus ser o primeiro a julgar aquela mulher, e segundo, fazer que Jesus trabalhasse no sábado, não guardasse o sábado conforme os costumes. E quando trouxeram aquela mulher até Jesus, disseram para ele, olha, essa mulher foi pega em ato de adultério, e a lei diz que ela precisa ser apedrejada. Né? Só que Jesus, aquilo foi tão absurdo, foi tão assim, insignificante aos olhos de Jesus, que Jesus não estava olhando o pecado dela, Jesus estava olhando a alma, a pessoa dela, o coração, o que aquela pessoa representava. E você vai se surpreender.
O que aconteceu? Aquela mulher foi colocada diante de Jesus. Jesus estava desenhando na areia e desenhando na areia ele continuou. Jesus olhou assim para a areia e disse assim para aquelas pessoas: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Você entendeu? O que aconteceu? Só foram escutando as pedras caírem no chão. Uma a uma, porque as pessoas começaram a pensar. Começaram a pensar que talvez quem deveria estar no lugar daquela mulher eram eles. E eles foram largando as suas pedras, largando as suas pedras, largando as suas pedras. E aí Jesus falou para ela assim: mulher, cadê seus acusadores? Aí ela disse assim, mestre, foram todos embora. Aí Jesus olhou para ela e falou assim: então faça o mesmo. Vai, mas não peques mais. Você entendeu? Ele dá a opção para ela do perdão, da graça, mas que a graça é o favor imerecido, mesmo que ela não merecesse. Jesus fez esse favor do perdão, da misericórdia para a vida dela e disse para ela: vai e não peques mais. Então, ou seja, ainda deu a oportunidade do arrependimento para a vida dela. Sandrinho, Ela se arrepender, né? Quando nós nos arrependemos, você entendeu? Não importa quem nós éramos, não importa o que nós fazíamos. Sabe? Quando nós nos arrependemos, tudo se faz novo diante do Senhor. O perdão, a misericórdia do Senhor vem. Com certeza. E sabe o que foi mais curioso nisso? O quê? Aquela mulher, ela foi a primeira diaconisa do ministério de Jesus. Você entendeu? Ela não só abandonou o pecado dela, da prostituição. O que é diaconisa? Diaconisa são aquelas mulheres que serviam no ministério. Ah, entendi. Entendeu? Então vamos supor, Jesus estava numa reunião e ali era dado o pão e o peixe, como foi multiplicado. Então, as diaconisas, elas serviam, elas passavam, entendi. né, com as bandejas, né, servindo as pessoas ali, né? Hoje, as diaconisas na igreja são aquelas mulheres que ficam nos corredores, né, que ajudam ali, que servem água, cuida para que às vezes uma criança não sofra um acidente. Então, ela fica ali cuidando ali, né? Entre aspas, as voluntárias. As voluntárias. Que ajudam. Entendeu? Você entendeu? Que legal. Então, ela foi uma das primeiras diaconisas. Uma das primeiras, a primeira. Você entendeu? Porque mais para frente nós vamos ver na história, nós vamos ver na Bíblia, né? Ela seguindo Jesus, servindo Jesus, ela lá com Maria, mãe de Jesus. Olha. Você entendeu? Lá no sepulcro. Lá quando Jesus foi sepultado e ele havia ressuscitado, elas foram lá ungir o cadáver, né, com óleo, com unguento, e Jesus não estava mais lá, né? Ela estava ali com Maria, também mãe de Jesus. Então, quer dizer, é lindo. Você com entendeu? certeza, é belíssimo. E se Jesus tivesse repreendido, Jesus tivesse... Com certeza. Né? Então, é o que eu te falo. Tem muita gente boa, Sandrinho. Só está precisando de uma oportunidade. Então, a visão da nossa igreja hoje é isso. É trazer essa oportunidade para as pessoas. Que bênção, que bênção. Nós não queremos tirar ninguém de religião nenhuma, certo? Não queremos tirar ninguém de religião nenhuma. Mas aquelas pessoas que elas estão subjugadas, que elas estão à beira do caminho, que elas estão na situação na qual elas se encontram, você entendeu? Essa daí é o nosso alvo principal, esse daí é o nosso propósito, a nossa visão. É claro que a gente tem o trabalho social, tá? Tem algumas famílias que a gente atende com cesta básica. Tem uma irmã da igreja que ela consegue doação de legumes e frutas. Olha que bênção. Todas as terças e todas as quintas. Claro que isso chega pra gente assim muito surrado. Então a gente precisa fazer todo um processamento ali e tal, mas é formado ali sacolinhas, uma distribuição, né? Isso, é formado ali aquelas sacolinhas ali, né, do que se aproveita. Então, toda semana tem família que está recebendo ali legumes, recebendo ali frutas, recebendo ali um complemento para a alimentação, certo? É feito, graças a Deus. Na pandemia, nós fomos, eu não vou dizer a única igreja, mas nós conseguimos
arcar com as nossas despesas durante o período da pandemia e ainda arcamos com despesas de aluguel, água, luz, Olha. de pessoas que eram autônomas e não podiam sair para trabalhar, você entendeu? Então não tinha nenhum tipo de receita para poder suprir a necessidade. E vocês Então, ajudaram. exatamente. Então, a nossa visão é essa, sabe? A nossa visão é ajudar, a nossa visão é o trabalho social, sabe? Mas, sobretudo, essa adoção para esse tipo de pessoa que muitas vezes ninguém quer nada. Eu tenho pessoas lá que eu vou te falar a verdade. O passado dela é tenebroso, entendeu? Mas vou te falar um negócio. Não tem pessoa mais fiel. Não tem pessoas mais, assim, amáveis, mais, assim, recíproca naquilo que receberam, né? Do que elas, porque... Gratas mesmo, né? Ô, Gilmar, quais desafios você enfrenta como pastor? Quais são os maiores desafios? O meu maior desafio é uma palavrinha chamada apostasia. A Bíblia fala que nos últimos dias surgiriam homens apostatas da própria fé, né? O que é apostasia? Quando a pessoa ela aposta da própria fé, entendeu? Ela já não crê mais em nada, em ninguém, né? E muitas vezes ela se apega à sua própria fé, ao seu próprio pensamento, à sua própria ideologia, entendeu? Para tentar viver a sua vida, sendo que a gente precisa de uma vida social, a gente precisa de uma vida familiar, profissional, mas também espiritual, você entendeu? Então, o que acontece hoje? Hoje em dia, as pessoas elas estão lidando muito assim. Por exemplo, eu estou ali, Sandrinho, eu preciso liderar, eu preciso apacentar, certo? E às vezes, quando alguém não está tendo uma conduta muito legal, às vezes eu preciso chamar a pessoa num cantinho e conversar com essa pessoa, sabe, dizendo para ela, ó, não é legal o que você está fazendo com a tua esposa. Como você, tipo assim, percebe isso, né? Eu já ia te perguntar algo que tem a ver com isso, sobre a comunidade, né? A comunidade é algo que você está ali liderando, né? Você como líder, você como pastor. E como é o respeito entre os próprios irmãos. E como você acaba descobrindo, vamos supor, que um irmão brigou com outro irmão, mas tá ali glorificando, louvando a Deus, né? Que um outro irmão não pode ver o outro irmão, né? Que um outro irmão saiu no soco com outro irmão, entendeu? Como você lida com essas situações? Você acabou de dizer que você acaba chamando no canto. Como isso funciona, Gilmar? Tá. Primeiro, eu seria mentiroso se eu dissesse para você que isso não acontece. Mas não deveria. Você entendeu? Não deveria acontecer. Mas, assim, é muito pouco. Relacionado a isso, é muito pouco, sabe? Mas quando acontece algum desentendimento entre a membresia, entre os irmãos, a comunidade, né? Normalmente a gente fica sabendo assim por meios como, por exemplo, às vezes a própria pessoa ela vem falar, você entendeu? Mas não é que ela vem falar assim, dizendo assim, eu acho que eu errei com o Sandrinho e tal. Às vezes ela quer colocar o lado dela da história, né? E dizer, olha, né, o Sandrinho fez isso comigo, não sei o que, tal. E a gente nunca pode ouvir um lado só, né? A história, ela tem 3 lados, né? A sua, a minha e a verdade. Né? Então, sim, com certeza. É verdade, gostei disso. A sua e a... né? Verdade. Eu preciso ouvir as 2 partes, né? Para poder, então, ter discernimento, sabedoria para conduzir a situação, né? Então, às vezes... Aí já entra o Salomão, né? Sabedoria, né? Sabedoria. Já entra de você, Salomão. tipo assim, de como saber lidar com essa situação, né? Exatamente. A gente lida muito com discernimento, né Sandrinho? Discernimento que é... O discernimento, ele vem antes da sabedoria?
O certo é você. Não. O discernimento, ele é, vamos dizer assim, ele é um agregado à sabedoria, né? Porque você não pode confundir sabedoria com conhecimento. Bom, conhecimento você adquire com leitura, você adquire com vivência, experiência, né? Sabedoria é um dom de Deus, certo? Sabedoria é algo que Deus te dá e você vai ser sábio, né, nas suas condutas. Agora, de que forma eu vou ser sábio? Eu vou ter discernimento, eu vou saber discernir determinadas circunstâncias, que é certo, que é errado, né, de quem está falando a verdade ou não, certo? Eu vou saber tomar decisões, uma tomada de decisões que vão ser assertivas, né, que vão dar certo naquela situação. Então, você ter sabedoria hoje vamos dizer assim, é um dom de Deus, né? É um dom que o Senhor te dá e você, né, com isso vai agregando situações como discernimento, como domínio próprio, né? E tantas coisas mais. E aí as pessoas chegam na gente, né? Normalmente chegam em nós, contando a versão dela. Eu chamo, né? Eu escuto a versão dela, né? E falo, irmão, ó, eu vou conversar com a outra parte envolvida, depois nós vamos sentar juntos e conversarmos. Eu converso com a outra parte envolvida, né? E já nesse meio, eu já começo já a tentar, assim, apaziguar essa situação. Chegar num bom entendimento. Porque se eu sentar os dois, a flor da pele, vai sair Faísca, raio, ali, né? tempestade. Um monte de coisa, né? E não tem jeito, ô Sandrinho. Quem é temente a Deus, quando você vai na palavra de Deus, não adianta. Você entendeu? O camarada, ele pode estar irado, ele pode estar bravo, o que for. Se for na palavra de Deus, então não adianta eu querer chegar lá só no meu conhecimento, só na minha experiência. Poxa, eu tenho 25 anos de casado, né? E posso dizer que eu tenho uma certa experiência em casamento, você entendeu? Mas às vezes a minha experiência não vale nada em relação ao que o casal está passando. Então, por isso que eu preciso muito da palavra, preciso muito da Bíblia Sagrada, né? Então, onde eu chego, né, escuto as duas partes, né, sento as duas partes, então, e aí eu não agrego assim um valor a ou B, né? A gente vem para a palavra de forma com que é necessário liberar perdão, é necessário ter um bom, vamos dizer assim, um bom entendimento para que eu possa abrir mão daquilo que eu acho que é meu direito, daquilo que eu acho que é vamos dizer assim, é a minha ideia, né? Para poder também dar a oportunidade para o outro, que na maioria das vezes é besteira, é coisa interpretativa. Você entendeu? É coisa de interpretação que foi mal interpretado. Olha. Aí a pessoa E acaba se resolvendo ali, né? se resolvendo ali, né? E as coisas caminham bem, né? Mas assim, o nosso maior tempo com atendimentos, né? São casais. Entendi. Tanto é que eu tenho um casal de pastores lá na igreja que são preparados só para isso. Que bênção. Só para a não ser quando o negócio é muito complicado. Né, bem lá embaixo, aí precisa trazer para mim, aí a gente resolve. Entendi. Ô Gilmar, o que é apóstolo, bispo e pastor? Certo. Sandrinho, se for olhar à luz da palavra, pastor é todo aquele que pastoreia, aquele que toma conta de uma igreja, né? Que, de uma certa forma, ele leva a palavra de Deus e faz o pastoreio, certo? O bispo, ele já vem de um tempo mais moderno, ele já vem lá do apóstolo Paulo em diante ali, sabe? Que fala do bispo. Mas se você buscar a tradução literária, bispo é presbítero, né? Que também é um outro cargo, uma outra função na igreja, mas que também está focado em quê? Em pregação, né? É aquele que ensina, é aquele que prega, aquele que ensina, é aquele que instrui. Você entendeu? Então ele já é focado mais
numa questão de ensinamento mesmo, né? E biblicamente, apóstolo é quem viu Jesus. Você entendeu? Então quem? Pedro, Tiago, João, Lucas, Mateus, entendeu? Aí a Bíblia fala, mas Paulo não viu Jesus. Entendeu? Paulo viu Jesus. Lá no caminho de Damasco, quando ele era Saulo ainda, o nome dele era Saulo de Tarso, que ele era líder do exército romano que perseguia os cristãos, o que aconteceu? No meio do caminho, a Bíblia fala que Saulo estava em cima de um cavalo. E quando chegou num determinado caminho, ele viu a imagem de Jesus e ele cai do cavalo. O cavalo se assusta com a imagem, só que nessa ocasião, Jesus já havia sido morto, ressuscitado e já estava na glória. Tá? Então o que ele viu foi uma epifania, foi uma coisa assim, realmente assim, surreal. Ninguém havia visto, a não ser ele, aquela situação. E aí o que acontece? O cavalo se assusta, ele cai e ele fica cego. Ele não enxerga. Olha. E aí então ele escuta assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, mas quem és tu que eu persigo? E ele diz assim, sou Jesus, aquele quem tu persegues, né? E aí então ele se rende. Então ele entende que Jesus, que o cristianismo era maior do que o Império Romano, você entendeu? E aí o que ele faz? Jesus fala para ele, olha, vai até a cidade de Damasco, lá você vai encontrar um profeta chamado Ananias e ele vai orar por você. E ele então é conduzido pelos soldados, né, até a cidade de Damasco. Ele encontra com o profeta Ananias, que Deus já havia falado para Ananias que iria enviar um homem lá para que ele orasse. Ele orou, ele foi curado, ele passa a enxergar e ele fica ali por volta de 14 anos, juntamente com o profeta Ananias ali, para aprender todo o evangelho, toda a palavra e se converter ao cristianismo. Olha. Então ele se torna um apóstolo porque ele literalmente naquele caminho de Damasco ali, ele vê Jesus, ele tem um encontro com Jesus. Nos dias de hoje, né, eu chamo de homenagem, né, porque todos nós somos pastores. Mas acabam homenageando os pastores. Tem muito pastor que vai ficar bravo comigo. Mas eles acabam homenageando os pastores com o título de apóstolo, certo? Com o ministério apostolado, certo? E aí, então, qual é a nossa função? A nossa função, então, é formar pastores, outros pastores, ser missionários, levar igrejas para outras cidades, né? Por exemplo, esse pastor que me formou, que me consagrou pastor, hoje ele é apóstolo, você entendeu? Mas ele já está com seus 76 anos. Olha. Né? Ele pastoreia uma igreja ainda, lá em José Bonifácio. Olha, tá. Que bem. Mas assim, ele já abriu dezenas de igrejas, né? Ele já abriu igrejas para, né, a região aqui toda, até a região como que ele chama? Osvaldo. Um abraço para você, viu, Osvaldo? Amém. E ele, até a região ali de Lins, ali, Marília, ali, né, já trabalhou ali. E o bispo? Certo? E o bispo, ele é esse que ensina, esse que instrui, né? É aquele que dá escola bíblica, é aquele que leva pregação, né? Aquele que leva o ensino de forma em geral, né? Aquele que ensina de forma em geral. Eu fui pastor, né? Fui consagrado a bispo, certo? Depois, então, agora dia 15 de março, de setembro, eu fui consagrado a apóstolo, né? Então, agora a minha missão é sair do meu conforto e começar a abrir igrejas aí, Se Deus quiser, Ele quer. A gente já continua com a entrevista, gente. Queria muito mesmo agradecer a Opção Net, esse provedor de internet incrível, essa sala maravilhosa. Gostou da sala? Amei. Extraordinária, né? E você aí,
Gente, vai, decola pra Opção Net, diversos planos, tá? Rapidez, qualidade e um precinho surreable. E também nosso agradecer ao supermercado Bruno Bond. O Bruno Bond, gente, lá você encontra legumes, verduras, frutas, tudo de uma excelente qualidade, tá? O açougue, carnes fresquinhas, a rotisseria, cada salada maravilhosa, a confeitaria, um bolo assim poderosíssimo, tem mousse, tem de tudo. E também, né, um atendimento humanizado, tá bom? Continuando, Gilmar, a próxima pergunta aqui que eu separei pra você, essa aqui. Como a sua comunidade, né, ela lida com a caridade? A caridade é algo que não se deve comentar. Isso. E aí tem muitas pessoas que chegam assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você ajudou? Você deu uma cesta básica? Eu dei 4. Então, como você, como pastor, lida com o ato caridade? Como você explica para os seus fiéis, né? Como a própria comunidade acaba enxergando o ato de ajudar, né? De ser empático, de estender a mão, mas ao mesmo tempo não comentar. Como isso acontece? Amém. Isso precisa ser ensinado, né, o Sandrinho? Porque a própria palavra cita, né, o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, né? Então, a gente não tem realmente esse hábito. Isso, na verdade, não é caridade. Tá? O que você faz e muitas vezes expressa não é caridade. Nós temos nossas mídias, nossas redes sociais, tudo, né? E não é divulgado, não é colocado em marcha. Até recentemente, o ano passado, eu precisei fazer algumas imagens para poder justificar, né, os nossos trabalhos de obra social em meio aí, né, aos parceiros, né, que nós temos, né, as parcerias que nós temos, né, mas assim não é um hábito, tá certo? Então, veja bem, a caridade, ela precisa ser feita, independente, espírita, evangélica, ela precisa ser feita. Mateus 25 fala assim, Jesus falando aos seus discípulos, versículo 50, Jesus falando aos seus discípulos, assim, olha, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive doente e foste me visitar, estive preso e foste na prisão, e fui estrangeiro e mesmo assim me recebeste. E aí os discípulos perguntaram para Jesus, mas mestre, quando te vimos nessas condições? E Jesus falou assim, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim também fizeste. Né? Olha. Então, ou seja, em nenhum momento Jesus esteve naquela condição. Mas ele se colocou naquela condição quando se tratava as pessoas mais carentes. Sim. As pessoas mais necessitadas. Então, você fazer caridade hoje não é para você. Não é por você. Não é para se tornar uma pessoa melhor ou para trazer um pouco de paz na sua consciência. Mas é para você cumprir a palavra. Que eu diminua e ele cresça, né? Diminua ele cresça, e que ele cresça cada vez mais e mais, né? Então, a caridade hoje, ela vem para suprir a necessidade. A igreja, em Atos dos Apóstolos, a igreja de Pedro, do apóstolo Pedro, ela se resumia na parte social dela, na parte da caridade, ela se resumia em dar assistência às viúvas, aos órfãos e aos menos favorecidos, certo? Então, toda a arrecadação, todo o suprimento, toda a arrecadação, tudo que se era feito na igreja apostólica, se revertia com uma atenção muito grande justamente para essas pessoas. E Pedro colocava pessoas, né? O apóstolo Pedro colocava pessoas capacitadas para identificar isso no meio da comunidade, para justamente não expor a necessidade de cada um, você entendeu? Então, hoje, a nossa visão, ela se trabalha muito em cima disso, certo? Por exemplo, eu tenho uma pessoa na igreja, né? A irmã Eva, tá? Você conhece? Conheço, a Eva é maravilhosa. Beijo, Evinha.
ela fica responsável pela parte pela parte da parte social da igreja, né? Então a Eva, normalmente, quando precisa de alguma coisa, alguma necessidade assim, a Eva faz essa sondagem, né? Então ela que sabe as pessoas, né? Ela que sabe para quem precisa ir, ela que sabe para quem precisa mandar. E ela faz essa demanda, então, desse encaminhamento aí, dessa parte de cesta básica, dessa parte dos legumes, das frutas, né? Às vezes, quando, por exemplo, assim, chega alguma demanda de medicamento, alguma coisa assim, aí não tem jeito. Por quê? Eu preciso levar isso para o tesoureiro, certo? Porque eu não tenho autoridade de chegar lá e fazer uma retirada da igreja, por mais que seja por uma obra social. Eu tenho que ter responsabilidade naquilo que eu estou fazendo, né? Então, às vezes, precisa de um medicamento, precisa de uma energia, uma água, uma coisa do tipo assim. Então, não tem como. A gente acaba tendo que participar o tesoureiro disso para poder, né, trazer, a gente conseguir a liberação, né? Eu aprovo, né, faço a aprovação lá do valor lá, né? O tesoureiro faz a retirada, então, quer dizer, está tudo sob a responsabilidade ali, tudo justificado, né? Então, nós não vamos usar com banalidade com o dinheiro alheio, né? Então, é feito assim, dessa forma. Mas sempre assim, procurando alcançar o máximo de pessoas possíveis, mas assim, sem expor, Então, tem pessoas que vão na igreja, ela vai tranquila. Por quê? Porque ela sabe que o problema dela não foi exposto. Sim, ela sabe. com certeza. Porque, Sandrinho, tem uma diferença, sabe? Aquela pessoa que vive disso, aquela pessoa que faz disso o meio de vida, né? Ela meio que pendura um crachá, né? E ela faz questão de contar o estado dela, a situação, a dificuldade, o problema. Mas aquela pessoa que realmente precisa, aquela pessoa que realmente necessita, muitas vezes, quando chega ao nosso conhecimento, já faz um tempo que ela está, sabe, passando necessidade. Ela já usou todos os recursos. Ela já capinou lote, ela já pintou parede, ela já, sabe, ela fez o que tinha que fazer para não deixar faltar as coisas dentro de casa, né? Com certeza. Então, E não era uma fase fácil, né? não é. Não era... É um deserto que a pessoa vive mesmo, né? É um deserto. Ô Gilmar, e sobre a participação de jovens na sua igreja, né? Tem crescido muito a porcentagem de jovens que têm participado dos templos, da obra em si, e se dedicado cada vez mais. Quando veio a pandemia, né? E depois que foi passando a pandemia em si, as pessoas foi voltando aos poucos para a igreja, né? Para os templos. E como é a participação dos jovens no seu ministério? Certo. Eles participam, um exemplo ali do coral, eles ajudam, como é? Não, tem uma participação legal deles, né? Nós não temos o hábito do coral, né? Nós não temos. Mas, assim, os jovens, eles estão meio que distribuídos em tarefas. Então, tem jovens no louvor, tem jovens na banda, tem jovens que ajudam com as crianças, né? Então, eles estão distribuídos, assim, com seus afazeres ali na igreja. Todo sábado, às 5 horas da tarde, tem a reunião deles, né? Onde eles se reúnem, certo? Aí tem a pastora Luana, que trabalha ali todo o material para eles ali, né? De conhecimento, de literatura, né? Enfim. E ali, então, eles discutem ali seus projetos, seus planejamentos, enfim, coisas do tipo assim, né? Então, aonde eles distribuem as suas tarefas, as suas missões ali ao decorrer da igreja,
né? Nossa, que legal. Aí você fala assim, pô, você faz o que na igreja, né? Pô, o pastor toma conta do casal, o pastor toma conta do jovem, toma conta da... Né? Não, tudo isso tá sobre, né? É uma igreja, assim, bem unida, né? Bem Exatamente, unida bem mesmo. Bem distribuída unida, ali no bem trabalho. unida. E os pilares, né? O pilar do respeito, do comprometimento, entendeu? Do se doar, né? E assim, Gilmar, uma pergunta, assim, central. E um pouco polêmica também. Existe o Deus do milagre. Existe o Deus que, se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, né? E existe também o Deus da cruz. Aquele Deus do sofrimento, né? Que realmente passou por muitas coisas difíceis, enfim. Unindo, ele é somente um Deus. O Deus de Israel. Aquele Deus que faz do impossível se tornar possível. Não estou aqui para julgar, mas tem muitos fiéis que vão em busca somente do Deus do milagre. O imediatismo. Eu quero o milagre para agora. Para o hoje. E tem muitas igrejas, muitos templos que prometem diversos milagres. Não, você vai comprar tal coisa e essa tal coisa tá ungida, tá abençoada e você ali vai realmente ter uma vida muito próspera, né? Não estou aqui para poder falar de nenhum templo. E o que você, como pastor, como líder comunitário, pensa sobre isso? Você acredita que realmente a pessoa tem que adorar ao Deus completo ou somente ao Deus de milagre? Pergunta elaborada, hein? Você viu? Não, eu gostei da pergunta porque é o que eu prego. Você entendeu? É o que eu prego lá na minha igreja. Porque na minha igreja, que eu digo assim, a igreja que eu congrego, né? Porque eu prego justamente isso, né? Que Deus, ele vai curar você, ele vai prosperar na tua vida, ele vai fazer algo, né, no teu coração, né, de dentro para fora, né, começando por... Não adianta Deus te dar, você dormir e acordar com 30 milhões na tua conta se você não tiver maturidade, sabedoria para você lidar com isso. Não adianta Deus te curar de uma enfermidade se de repente você não tiver essa, né, maturidade para lidar com a saúde, entendeu? Você vai aproveitar de que forma isso, certo? Então, na verdade, Deus começa de dentro para fora, nos ensinando de dentro para fora em relação a isso daí. Sandrinho, eu vou ser bem franco, tá? Falsos profetas. Tá? Ah, mas você não pode falar isso porque você não sabe, você não está lá. Bíblia. Falsos profetas. Bom, o evangelho nos veio de graça. A palavra nos veio de graça. A salvação nos foi dada de graça. Você entendeu? Então, o que nós vemos aí? Infelizmente, os grandes que estão nas mídias, os cortes das redes sociais, estão formando muitas pessoas aí que estão atrás desse Deus imediato. Sabe, dessa situação imediata, assim, não, eu quero a cura, eu quero agora. Muitas vezes falando com Deus como se eu fosse uma criança mimada, que estivesse no shopping, em frente à ReHap, batendo o pé, que eu quero um brinquedo e quero agora, assim, entendeu? E não é assim que funciona. Você falou tudo, né? Você disse tudo, que se ele fizer Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Eu há um mês atrás, enterrei a minha irmã. Você acha que eu não queria a minha irmã aqui comigo? Você acha que nós não oramos para Deus curar a minha irmã? Oramos, sabe? E aconteceu? Infelizmente não, para mim. Mas felizmente para ela, aconteceu. Por quê? Porque hoje eu tenho certeza, né, que ela descansa nos braços de Deus. Da forma com que aconteceu, das coisas que a gente ficou sabendo depois daquilo que ela
daquilo que ficou, dos testemunhos que foram falados, sabe? A gente sabe que ela descansa nos braços de Deus, está na glória, está num lugar bem melhor do que a gente hoje, sabe? Então, a gente às vezes bate o pé, né? E quer uma coisa que se Deus não faz, vai embora, sai da igreja, sai do centro, sai, né, da paróquia, sai não sei de onde, porque as coisas não aconteceram como elas precisavam. Meu, para de ser mimado, sabe? E falando do que eu vivo, tá? Não posso falar da paróquia, não posso falar do centro, não posso falar, você entendeu? Apesar que eu tenho uma amizade enorme, sabe? Pessoal do centro espírita, né? Tenho um amigo lá em Jaci, né? O pai Vinícius, pai de santo lá, a pessoa que a gente tem uma amizade, um convívio, realmente, que a gente se respeita dentro da ocasião dele, como da minha, aqui em Mirassol também, dentro do Vicente de Paula, enfim, né? Não tenho problema em relação às outras religiões. Mas dentro da questão do evangelho, sabe? Esse evangelho do que, eu vou orar nessa água e conforme for sua oferta, você vai receber, é falso profeta, sabe? Está fora da palavra de Deus. Não é dessa forma. Já pensou se Pedro, já pensou se João fosse cobrar cada pão e cada peixe que Jesus multiplicou? Você entendeu? Não, foi de graça. Você entendeu? Foi levado de graça para saciar a fome de pessoas que estavam ali em busca de uma palavra, em busca de uma mudança, de uma transformação para a vida delas, sabe? Então, isso que a gente vê na televisão, isso que a gente vê, sabe, nas redes sociais aí, dessa questão, está errado. Gilmar, Está errado. Eu não te digo, sabe, se a pessoa quer pregar a respeito do dízimo, a respeito da oferta, sabe, é diferente, está na Bíblia. É bíblico, sabe? Mas também não vou falar para você que se você não dizimar, você vai para o inferno. Entendeu? Livro de Malaquias, mais aqui no Pentateuco, aqui no começo da Bíblia, nos ensina a dizimar, sabe? Mas de forma voluntária, sabe? Então, não vou dizer para você, Sandrinho, se você não der o dízimo, você vai para o inferno por causa... Não, você sabe, o dízimo, ele te abre portas, ele te... É um dos preceitos que o Senhor colocou, amém? Para repreender um espírito chamado de devorador. Eu sei que isso é polêmico. Se for conversar aqui, vai ser 2 podcasts em cima disso, você entendeu? Mas não quero entrar nessa questão. Mas o que a gente vê hoje aí, e da maneira que a gente vê, sabe? Não, porque o seu dízimo tem que ser dobrado. Não, é porque se você... Gente, o Pix, misericórdia, o que é isso de pessoas aí, né? Se você fizer um Pix, eu vou te fazer uma revelação, uma profecia, sabe? E a revelação, sabe, existe, a profecia existe, mas ela não é assim, Sandrinho. Não é dessa forma que funciona, sabe? Não é dessa maneira que as coisas se ocasionam, sabe? Sandrinho, vem cá que eu vou orar para você, que eu vou entregar uma profecia para você. Não é dessa maneira, sabe? Hoje tem uma pastora e um pastor em São José do Rio Preto, são muito abençoados, muito, muito forte mesmo ali, sabe? Mas no começo da fé deles, eles chegaram até mim com um problema familiar, problema conjugal entre os dois. Eles pediram oração. Aí, pastor, o que Deus fala, irmão? Nada. Mas Deus não te mostrou nada? Não, não me mostrou nada. Por quê? Porque eles precisavam passar por um processo entre os dois juntos, sabe? Eram coisas que os dois precisavam viver, precisavam se colocar. Gilmar, você queria, tipo assim, te cortar, mas uma curiosidade minha, né? Você acabou de dizer, Deus não me disse nada. Como você pode distinguir o que Deus está falando com você realmente, te dizendo aquilo para você dizer para outra pessoa, e quando você não está sentindo a voz de Deus, mas você está inventando algo? Como eu posso diferenciar? Porque você acabou de falar, você foi uma pessoa sincera, verdadeira. Deus não me falou nada, vocês precisam passar por isso. Então, existe tipo de pessoas? Existe. Que Deus não falou com ela mesma, mas ela está inventando algo? Existe.
É o que mais tem, infelizmente. Infelizmente, pessoas que usam da fé, que usam de Deus, sabe? E a pessoa frágil acaba acreditando. E nem por maldade. E nem por maldade. Às vezes a pessoa, ela quer uma aceitação, ela quer que, tipo assim, não, eu quero comprovar que eu sou usado por Deus. Mas como que eu sei que eu sou usado por Deus? Tá. Isso aí é o seguinte, Sandrinho. Quando, por exemplo, quando Deus me entrega alguma coisa a respeito de alguém, sabe? É algo assim que é maior do que eu. Normalmente, tipo assim, eu não quero falar porque me dá um desespero, porque, tipo assim, eu vou falar uma coisa para alguém que eu não sei absolutamente nada da vida dela. Você é uma pessoa pública, todo mundo sabe a seu respeito, mas o Marquinhos, por exemplo, né? Ele é uma pessoa que eu conheci ele hoje. Uhum. E se Deus me entregasse alguma coisa para falar pro Marquinhos agora, né? Ia me dar um desespero, porque eu não sei nada da vida do Marquinhos, eu não sei nada, mas na medida que Deus está me entregando e eu vou falando, sabe? O Marquinhos vai sentindo, vai percebendo que normalmente o que Deus vai entregar para ele não é aquilo que é óbvio, que está na tua rede social, que está muitas vezes no teu estereótipo, que todo mundo vê. Mas às vezes é aquilo que está lá no teu íntimo, sabe? Aquilo que você pensou lá no teu quarto sozinho, aquilo que muitas vezes estava no teu coração, aquilo que você tinha vergonha de falar para o teu melhor amigo, para tua mãe, quem sabe que é a pessoa com quem você mais se abriria, você entendeu? Então, quando é Deus falando conosco assim, normalmente Deus, a Bíblia fala assim que Deus revela o oculto e o que está escondido, você entendeu? São situações que às vezes absolutamente ninguém sabe. E a gente sente que é Deus. A gente sente porque treme, sabe? Sobe um frio, desce um calor, né? A gente sente. A gente sente mesmo, né? Que é algo assim diferente, falar, diferente, com certeza. né? Agora, muita gente, ela vai sondando, ela vai pôr um termômetro em você, Uhum. né? Porque ela fala assim, porque Deus tem algo na tua vida. Aí você já começa lá a cremejar o olho, né? Eu estou no caminho certo. É porque, sabe? Aí ela começa assim, mais ou menos fazer uma leitura corporal no que você está vivendo ali no momento, da maneira, se você, né, começa, né, se demonstrar tenso, nervoso, a pessoa ela vai falando em cima da sua leitura corporal, entendeu? Daquilo que você está demonstrando ali, da emoção que você está transpassando ali naquele momento. A grande maioria realmente transpassa, né? Isso acaba transmitindo, né? Então, mas digo assim, viu, Sandrinho? Eu não posso dizer que todos... Eu prefiro pensar naquela primeira hipótese que eu te falei. Uhum. A pessoa querendo uma autoaceitação. Entendi. Eu quero provar que Deus me usa. E a pessoa fala um negócio achando que é... Outro dia, estava minha cunhada e o meu primo. Uhum. Minha cunhada de 50 anos, o meu primo de 30 anos. Entendeu? Tem nada a ver a idade. Eles poderiam ser um casal sem nenhum problema. Entendeu? Porque ela tem 50 e ele tem 30. Uhum. Não tem nenhum problema em relação a isso. Mas, enfim, estavam os dois juntos. E aí chegou uma pessoa, um pastor, chegou e começou a entregar uma profecia na vida dela e começou a falar com ele como se os dois fossem um casal. Só que detalhe, ele é genro dela. Entendeu? Acabou que no final do culto, o pastor da igreja chamou o pastor lá e falou para ele, filho, pode parar. Tá tudo errado. Cobrou dele a responsabilidade do que ele fez ali em cima do altar. A mentira que ele pregou em cima do altar. Foi embora bravo, nervosinho, coisa e tal, você entendeu? Mas ele fez errado. Ele poderia ter matado a fé da minha cunhada. Ele poderia ter matado a fé. Ou criado um mal-entendido na comunidade. Mas peraí. Mas peraí, uma pergunta. Aí não para na hora? Não para, ele continua falando. Não, o pastor cortou ele. Cortou? Cortou ele. Nossa, no meio de todo mundo? Entendeu? O pastor cortou ele. Peraí, você tá errado. Não fez assim. Uhum. Entendeu? Mas já ele cortou assim, enfim. Já cortou o tempo dele, um corte, entendi. Já tirou, aí em particular. Aí chegou e falou pra ele. Foi eu e o pastor lá, né? O pastor da igreja e eu. Foi lá e, né? Falou pra ele. Falou pra ele. Você entendeu? Não no meio da igreja e tal, tudo assim. Entendi. Mas já deu um corte nele. Já deu um corte. Já tirou o tempo dele que ele tinha. Já tirou o tempo dele, ele não pôde falar mais.
Entendi. Né? Então, aí ficou bravinho, ficou chateado, coisa e tal, né? Falou, não, filho, volta pra tua cidade, com as tuas mentiras, com as tuas coisas, porque aqui não é lugar de bagunça, não. Não, claro, tem regras, Você entendeu? entendeu? Né? A verdade, ela tem que prevalecer, né, Gilmar? Ô, Sandrinho, e se de repente ali no meio daquelas pessoas ali, a pessoa fala, você viu? Com A sogra tá com caso com o jeito. É. Ele dava pessoas, né? Ai, Gilmar, desculpa. Pessoas, Com certeza, é entendeu? verdade. Né? É claro, a gente não sabe o que passa na mente da outra pessoa, né? Das pessoas. Com certeza. Tá pronto pro quiz? O quiz é assim. Vamos Eu lá. falo uma palavra, você vai falar outra. Pode ser? Vamos, bem. vamos que vamos? Quiz, quiz, quiz. Quiz com Divunis. Algo que te irrita. Que você não gosta. Mentira. Que te agrada? Verdade. Família. Tudo. Deus. Sobre todos. Uma comida. Uma viagem. Ainda eu vou. Fernando de Noronha. Ó. Um sonho. Minha casa. Uma palavra que te define. Sincero. Pra poder concluir, como você se vê daqui 5 anos. Melhor do que hoje. Ó! Arrasou. Gilmar, antes da gente ir pra palavra mensal, pra palavra quer dizer final, eu vou fazer com você um novo quadro, mas aí de forma bem breve você fala quem foi cada pessoa bíblica. Quem foi Davi? Um dos maiores reis da história. Quem foi Salomão? O homem mais sábio que já existiu. Quem foi Moisés? Um grande visionário que acreditou numa visão e levou um povo à liberdade. Quem foi Joquebede? Foi uma mulher que teve toda a coragem do mundo para poder entregar o seu filho ali para algo maior, por algo maior. Quem foi Saul? Saul foi um ingrato. Quem foi Maria? Maria foi uma divindade de Deus, na qual ali foi escolhida para que pudesse dar luz ao Salvador. Quem foi Jesus Cristo? Jesus Cristo, o grande e único Salvador das nossas almas. É isso, gente. Dá sua mão aqui. Quero muito mesmo te agradecer, viu, Gilmar? Continua assim, maravilhoso, extraordinário e muito usado por Deus, tá? Que você só permaneça esse cara realmente extraordinário, né? Eu quero muito mesmo que você deixe uma mensagem final, né? Para essas pessoas que estão abatidas. Tem subido muito, Gilmar, né? O nível de suicídio, de depressão, de pessoas que não acreditam mais na vida, que não tenham mais sonhos, né? E muitas pessoas também que passaram a desacreditar em questão do luto. Antes de você falar e de você deixar a mensagem, Deus me tocou agora. Como lidar com o luto? A esperança da salvação. Saber que a nossa vida não termina aqui, certo? Então, quando alguém parte, você pode ter certeza que esse foi só um processo para algo melhor, para viver algo melhor. Pode deixar sua mensagem, eu tenho certeza absoluta que você aí vai ser tocado e vai espalhar, né, essa mensagem tão linda e tão maravilhosa que o pastor Gilmar vai dar para você aí. Amém, Jesus. É rapidinho, tá bom? Tá certo. Diz assim, olha, livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz assim, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que é nascido de Deus, conhece a Deus. Aquele que não ama e não conhece a Deus, porque não conhece o amor de Deus. Nisto é manifesto o amor de Deus para convosco. Por causa disso vos enviou Jesus, o único e genuíno Filho ao mundo, para que pudéssemos, através dele, alcançar a vida e a vida eterna. Amém? Amém, 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 né? Que você aí... Você tem rede social? Tem? Como que é teu arroba? Arroba Gilmar Pereira. Gente, siga o pastor Gilmar. Tenho certeza absoluta que você vai encontrar uma mensagem. O seu ministério fica onde, sua igreja? Minha igreja fica na Avenida Luiz Fernando Moreira, número 0916. Ali
Na rua da Igreja Nossa Senhora do Carmo, na Avenida da Sim, Nossa... perto da Faíma, aquela ruinha. Isso. Peraí, perto do Cids ou naquela ruinha ali? Do lado do Cides Lanche. Do lado. Ah, então Do tá, lado do lado. do Cides Lanche. Gente, os cultos são... Nós temos reuniões às terças-feiras às 19h30, quinta-feira às 19h30 e aos domingos às 9 da manhã e às 18h30. A Santa Ceia é uma vez por mês. Uma vez por mês, todo segundo domingo. Gente, é tanta coisa, tem que perguntar sobre isso. A Santa Ceia, vamos supor, quando você tá brigado com alguém, você não pode tomar. Não, você deve tomar. Você tem que tomar. Você tem que liberar perdão. Amém? Tá brigado com alguém? Porque a Santa Ceia, ela é um símbolo da comunhão. Entendi. Né? Jesus pegou um pão e partilhou com os demais discípulos. Você entendeu? Então, na verdade, a Santa Ceia ela é justamente isso. É você compartilhar, você partilhar com os demais. Então, tá brigado com alguém? Se arrependa. Vai lá, ó, Sandrinho, me perdoa. Tá? Não quero saber quem teve razão, quem não tinha, tá? Meu amigo, me perdoa. Vamos começar do zero, do começo aqui. Amém? Amém. Tá bom? E volta lá, toma a Santa Ceia. É que eu digo na igreja, eu não entendo como a pessoa, ela fica 2 meses, por exemplo, esse mês eu pequei. Ah, eu não vou tomar Santa Ceia porque pequei. Ela deixa para a próxima ceia. E se você morre até lá? E se Jesus volta até lá? Entendi. Você entendeu? Você vai ficar sem participar da Santa Ceia? Você vai ficar sem comungar? Você entendeu? Porque você pecou, porque você brigou com alguém, porque você... O que é mais fácil? É eu me arrepender. Você entendeu? Mas aí que tá, orgulho. O orgulho. Que é o inimigo do amor, né? O egoísmo, né? Exatamente. O egocêntrico ali, né? Ah, Sandrinho, eu vou ter que botar mais vezes aqui. Não, se Deus quiser, ele quer. Você pode voltar, tá convidado, viu? Nossa, eu que amei, nossa, me senti honrado mesmo. Até então que eu falei pra Thaís, será que teu pai vai aceitar? Né? Imagina. Eu falei, será que ele vai aceitar o convite? Enfim. E foi tão leve o podcast. Gilmar, você é incrível, né? E com certeza vai ser um prazer mesmo, né, ter você aqui mais vezes. Você tem muito pra agregar. Como eu disse no começo do podcast, ele acrescentou. Jamais você vai no lugar pra poder subtrair. Você sempre tem, né, alguma coisa pra poder levar, né, para poder acrescentar. Então, para mim e também para vocês, né, telespectador, seguidor, ouvinte, gostaram muito. Então, por isso, convido você a curtir, comentar, compartilhar e espalhar o amor, né? E realmente as informações, o conhecimento, porque tem muita pessoa que não quer buscar o conhecimento e tem que ser buscado, né, Gilmar, né? E você aí peça sabedoria para Deus, paciência, discernimento. Tenho certeza que ele vai te conceder, né? E claro, persevere, né? Persevere. Gilmar, obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Né? Gente, siga ele, @Gilmar. Comente, compartilhe e espalhe cada vez o amor. Como diz Sandrinho Pires, Jornal Sandrinho nasceu para você, pro povão. Até a próxima, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.